Opa, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Corpo Consciente. Eu sou o Gustavo, apresentador desse podcast. Estamos aqui também com a Emanuela, nossa psicóloga, o João, nosso endocrinologista, e hoje temos um convidado especial, o Dr. Henrique Pandolfo, que é psiquiatra. Iremos falar hoje um pouquinho sobre ansiedade. E aí, gente, quem nunca na vida sentiu um sintoma de ansiedade? E eu já vou jogar uma pergunta para o Dr. Pandolfo. Dr. Henrique, tenho ansiedade, tenho sintomas, tá? Até que momento é normal ter um pouquinho de ansiedade? Quando que isso se torna algo que me faz mal, me prejudica, vira algo patológico? Bem, a gente pode começar definindo a ansiedade, para ficar claro para todo mundo quando a gente está falando de ansiedade, o que a gente quer dizer com ansiedade. Porque quando a gente vai falar com as pessoas sobre ansiedade, ou quando as pessoas vão falar que estão ansiosas, elas costumam misturar muitas coisas e pode ficar difícil de a gente saber do que a gente está falando, né? Então seria bom definir primeiro o que é ansiedade, né? Ansiedade, ela é uma emoção que faz parte da vida, é uma emoção derivada do medo, então é um tipo de apreensão, só que diferente do medo, ela não tem um objeto claro e definido para você estar assustado ou apreensivo, né? Então é um medo de algo desconhecido, é um medo mais subjetivo e está muito relacionado com a angústia. Então, muitos autores, e na psiquiatria também, se usa como sinônimo de angústia. Então, é um estado de apreensão de algo desconhecido. E isso, até certo ponto, faz parte da vida, porque a nossa mente funciona muitas vezes como uma calculadora de risco para o futuro. Então, surge uma situação, a mente rapidamente calcula qual que pode ser o desfecho daquela situação. E a ansiedade tem um papel aí no sentido de tentar descobrir quais são os possíveis desfechos negativos para poder resolver essa situação, se antecipar e resolver aquilo. Então, isso faz parte da vida normal e todo mundo pode sentir. E tem uma variação na população, né? Então, tem pessoas que tendem a sentir um pouco mais isso, pessoas que tendem a se sentir um pouco menos assim. Isso é uma questão de personalidade que a gente pode abordar depois, mas isso passa a ser um problema quando começa a interferir principalmente no bem-estar, na funcionalidade da pessoa, começa a ficar intensa a ponto de atrapalhar o sono, por exemplo, quando começa a ficar intensa a ponto da pessoa não conseguir fazer as coisas do dia a dia dela, causar sofrimento, a interferir nos dados vitais dela, a causar aumento de pressão. Tudo isso acaba acarretando um risco de saúde, né? Maior risco de desenvolver doenças endocrinológicas, maior risco de desenvolver doenças cardiológicas, tudo por conta dessa ansiedade que passou do ponto, digamos assim. Ah, entendi. E tem algum ponto de corte do passou do ponto que você falou, quando atrapalha as atividades da vida Uhum. diária dessa pessoa? Que atividades seriam essas? Tá, isso varia muito do contexto e do avaliador. Uhum. Então, diferentes avaliadores podem avaliar essa ansiedade como sendo ou não patológica. Mas tem alguns dados um pouco mais objetivos que a gente pode pegar, né? Em casos mais graves fica claro para todo mundo. O problema é quando fica naquela linha tênue, assim, uma zona cinzenta entre o que está sendo normal e adaptativo e o que está sendo disfuncional, patológico. Mas as atividades a que eu me referia por exemplo, o trabalho. Uma pessoa trabalhava normalmente, de repente ela começa a evitar o trabalho, começa a não ter mais vontade de ir, começa a não ir por medo de ter crise ou porque fica remoendo situações negativas e fica angustiada. Outras atividades, por exemplo, pode começar a evitar situações de lazer, não conseguir mais aproveitar o que está fazendo. Esse tipo de atividade, principalmente. Outros critérios assim mais objetivos que dá para você pegar para ver que está virando patológico, se a pessoa começar a ter crises, assim, picos muito intensos de ansiedade, um sofrimento muito intenso, e que aí pode até começar a se misturar com sintomas de depressão, coisa assim. E aí tem os critérios médicos também, que não são da ansiedade, mas são resultados indiretos, assim, da ansiedade, como começar a ter crises de pressão alta, distúrbios metabólicos, né? Começar a alterar a parte metabólica por causa da ansiedade, ou por acabar comendo demais por conta da ansiedade. São coisas que chamam a atenção para mostrar que ela está ficando talvez patológica ou disfuncional. E a gente vê muitas pessoas, né,
que tem crises assim, que inclusive vão ter dor no peito, vão ter a sensação de quase morte, né? E essa pergunta é tanto para você quanto para a Emanuela, né? O que eu faço nessa hora? Putz, comecei a ter uma crise, me deu dor no peito, estou com sensação de angústia, de morte. O que eu faço? Tá. Bem, eu vou falar algumas coisas e aí a Manu pode me complementar. Mas a primeira coisa assim, que é importante da pessoa ter noção é saber que aquilo pode ser ansiedade. Para alguém que nunca fez um tratamento e que é a primeira vez que aquilo está acontecendo, pode ser bastante difícil, porque a tendência da pessoa é achar que ela pode estar infartando, né? Ou que está tendo um AVC, porque a ansiedade ela pode não só aperto do peito, mas gerar também formigamento em membros, contorção e contrações musculares involuntárias, dores e náuseas, dores abdominais e náuseas, coisas assim. Então a pessoa vai achar que ela está tendo algum problema, algum outro problema, né? De ordem cardíaca, neurológica. Então a primeira coisa é ela saber que não é isso. Então, numa primeira vez, pode ser importante até ela passar por uma avaliação cardiológica, porque ela tem que saber se ela não está infartando, se ela não tem algum problema de outra ordem, né? Mas sabendo que não é isso, a pessoa já passou por isso, já viu que não tem nenhum problema assim, ou tem sinais muito claros de que não é um outro problema médico, mas é um problema de ansiedade, ela fazer essa reflexão de que ela está tendo uma crise de ansiedade, está começando uma crise de ansiedade, que isso não vai causar nenhum risco de vida naquele momento, que ela não vai morrer por conta daquilo, e fazer esse exercício. É uma primeira coisa, mas não pode elaborar mais isso até. Mas num seguinte momento pode ser útil ela tirar o foco de si mesma e tentar focar no ambiente externo a ela. As coisas passando ao redor, contar as estrelas no céu, contar o número de pessoas, os carros que estão passando, e também outros estímulos físicos que possam desviar a atenção daquele sintoma que está gerando medo nela para outros sintomas, tipo molhar o rosto com água gelada, ou tomar um banho gelado, ou ir fazer uma atividade física. Essas são algumas opções. Mas se a Manu quiser... Não, perfeito, hein? Eu acho que uma coisa que ilustra muito isso que tu tá trazendo é a gente lembrar também que o nosso pensamento, ele tem a intensidade e a verdade que a gente dá para ele. Então, muitas vezes, quando a gente começa a ter algum tipo de manifestação, até por conta de, sei lá, vivenciar algum gatilho mental, propriamente dito, porque nem sempre é algo externo, o corpo ele vai começar a reagir. E quanto mais a gente acreditar naquilo, quanto mais a gente dá atenção para aquilo e a gente começa a pensar, meu Deus, eu tô tendo um ataque cardíaco, meu Deus, eu vou infartar, meu Deus, é um AVC, mais aquilo vai se intensificando, aí começa a ter toda essa manifestação física que o Ian comentou, sudorese, contração muscular, e tudo vai ficando muito difícil. Então, o primeiro momento é a gente conseguir ter esse conhecimento, né? Então, eu sempre parto da psicoeducação com os meus pacientes, para eles entenderem muito por que a ansiedade surge, como que eu posso identificar isso. E eu gosto muito de falar através de analogia. Eu sei que o Ian explicou super bem as questões clínicas e eu gosto de ilustrar isso, trazendo as imaginações todas. Então, eu vejo que durante o nosso desenvolvimento enquanto espécie, a gente foi criando recursos, né? Então, como é que eu vou fazer para me manter vivo nesse ambiente hostil? E quando a gente morava no tempo das cavernas, a gente não tinha parede, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada para proteger. Era a gente e a gente. E aí o nosso sistema cognitivo ele foi desenvolvendo essa sinalização também de alerta. E é mais ou menos isso que acontece com a ansiedade. Então, hoje em dia, a gente tem um alarme propriamente dito em casa. Então, se alguém entra, alguém invade, aquele negócio apita, tu levanta, tu vai ver o que está acontecendo, vai tentar resolver, tirar a pessoa, chamar a polícia, tem outros recursos. Mas naquele tempo, a gente não tinha esse tipo de recurso, esse tipo de coisa para recorrer. E a gente estava o tempo inteiro sujeito a algum tipo de risco ou ameaça externa, algum fator. E foi dentro disso que a gente acabou desenvolvendo essa questão da ansiedade. Então, até para a gente identificar o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade patológica, sistema de alarme em casa, quando ele está funcionando, ele apita só quando tem uma real ameaça. Prejudicial, tá apitando o tempo inteiro. Eu tô sentada na TV, eu tô sentada na sala da minha casa assistindo TV, aquele negócio começa a gritar. Tá sendo prejudicial. Então, isso é um momento que é importante a gente também procurar ajuda e falar, tá, quanto de verdade que eu tô dando pro meu pensamento para ele ter essa proporção e essa reação fisiológica toda no meu corpo. E aí é exatamente isso também, como tu comentou, de que às vezes a gente mudar esse foco atencional de não acreditar em tudo aquilo que tá passando no pensamento.
porque a nossa mente mente e a gente tem uma tendência muito grande a se identificar com tudo que ela traz. E quando a gente consegue distinguir o real daquilo que a gente está vivendo do lado de dentro, a gente consegue escolher mais racionalmente o que vai acontecer. Só que isso demanda mais tempo, né? Por conta do disparo límbico, processamento cortical, enfim, mas aí são outras questões mais técnicas. E aí é nisso que entra essa questão dos exercícios de respiração. Eu gosto muito da estratégia dos 5 sentidos também, que é uma coisa que obriga realmente a estar aqui, porque a gente tem que procurar 5 objetos no ambiente que a gente está e nomear eles. Então, tu para de pensar naquilo que está passando na tua cabeça, tu começa a olhar, tá, isso chama microfone, isso chama copo d'água, isso chama folha de papel, isso chama mesa. E quando a gente tá... A cabeça, ela não tem espaço para 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente se obriga a olhar para isso. E aí vai também pelo cheiro, pelo paladar, algo que você pode tocar. E aí a gente vai estimulando tudo isso e trazendo essa consciência muito mais para o presente. Acho que mais ou menos nessa pegada, uma estratégia legal. Perfeito. Legal, Isso que a Manu falou é crucial, da questão da crença no pensamento. No final das contas, isso é o ponto mais importante do tratamento de ansiedade, em geral. Trabalhar o quanto a pessoa acredita no pensamento. Eu queria aproveitar que vocês estão diferenciando ansiedade, sentimento e ansiedade e transtorno, assim. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer pessoas ansiosas que são extremamente produtivas, extremamente ativas, assim, e de sucesso, assim. Claro, a gente não está vendo o sofrimento interno que aquilo pode estar causando, assim. Mas até que ponto essa ansiedade tem um papel bom ou ruim, assim? Como é que eu vou tirar isso? Essa pessoa pode deixar de ser produtiva? Existe isso, assim? Posso... Vai lá, hein? Eu queria fazer algumas distinções primeiro. No sentido que a ansiedade, ela, como eu falei, é uma emoção que faz parte da vida e tal, e ela pode se manifestar como um estado ansioso, né? Como um período de maior intensidade de ansiedade que a pessoa tem e que vem e passa. Pode se manifestar dessa forma, inclusive, um período da vida da pessoa, que a pessoa fica mais ansiosa, com essa angústia, com esse sofrimento, mas também pode ser um traço de personalidade, que é uma tendência que a pessoa tem a vivenciar a ansiedade, a vivenciar a angústia e a calcular, que nem eu falei, a calculadora de risco, né? A calcular mais risco do que realmente existe nas coisas. Pode ser uma tendência que a pessoa tem desde muito nova. E é reforçador, né? Isso é muito reforçador. Reforçador. Muitas vezes acontece o viés de confirmação, né? Reforçador positivamente, por conta dessas... Não, no sentido assim, ó, tipo, a pessoa teve 10 situações em que ela calculou o risco muito a mais do que realmente existia. Uma delas aconteceu da forma como ela calculou o risco, dá certo, ela calculou certo. Realmente ela calculou que ia acontecer tudo aquilo de ruim e deu aquilo de ruim. Falar, olha, ó, eu previ isso, estava certo. E todas as outras situações em que não estava certa, muitas vezes a pessoa esquece. Ou ela vai falar, não aconteceu porque eu previ o pior. Exatamente, só eu me antecipei, né? Uhum. Isso é ansiedade traço de personalidade. Então, isso nem sempre, na maior parte das vezes, não é disfuncional. A pessoa pode ter algum sofrimento, vai ter vantagens e desvantagens, iguais outros traços de personalidade, como, sei lá, extroversão. A pessoa é muito faladeira, gosta de conversar muito. Vai ter vantagens e desvantagens. E com a ansiedade é assim também. Mas a gente tem que diferenciar também ansiedade de outros fenômenos que parecem ansiedade, como inquietação psicomotora ou agitação. Tem pessoas que são mais agitadas ou inquietas e que não são ansiosas, mas a gente acaba usando o termo ansiedade meio que se referindo a tudo isso, né? Mas tem gente que tende mais, que a gente fala como hipertimia, que é uma tendência a ter mais energia, que podem ser pessoas que parecem ansiosas, mas na verdade elas só têm mais energia, dormem menos, fazem mais atividades, são mais para frente, mais inquietas, e isso acaba sendo vantajoso, né? Mas internamente não tem nenhum sofrimento. Necessariamente a pessoa não é muito preocupada, não necessariamente que ela sinta muita angústia. Mas tem também esse perfil que você falou, de pessoas que são inquietas com angústia e que estão sempre calculando o negativo que pode acontecer, ou catastrofizando, como a gente fala, sem ser uma doença. A pessoa sofre com isso, mas não a ponto de ser patológico. É igual a analogia que a Manu fez com a vida nas cavernas. No bando de seres humanos primitivos ali, era importante ter os aventureiros, os que vão para frente, vão para caça, que normalmente morriam mais cedo também, mas era importante também ter uma porcentagem de pessoas preocupadas, ansiosas, cautelosas, para manter a tribo meio que sob controle, para eles não serem extintos também. É meio nessa ideia. É um traço selecionado, quase. É um traço, e que eu acho que assim, a maior parte da população vivencia isso. Tipo, o normal é ser um pouco ansioso. Em determinadas situações, ficar um pouco mais ansioso. Isso é o normal.
Antecipar um problema. Assim, antecipar, ficar angustiado, dependendo do problema, ficar um pouco mais, um pouco menos. É meio ilusório achar que a gente vai, tipo, viver uma vida light, só no presente, tranquilo. Assim. Até porque, considerando tudo isso, do tipo, vamos imaginar então essa analogia do alarme que eu trouxe. Quando tu levanta de manhã e não tem nada tocando, como é que você levanta? Tranquilo. Se tu levantar com um alarme tocando. Aí, totalmente alerta e preocupado. Então, essa sinalização, ela também faz com que a gente se prepare para enfrentar alguma coisa. Então, vamos dizer, eu vou falar em público, eu tenho muita dificuldade em falar em público. Essa sinalização e essa ansiedade, ela pode ser saudável ao ponto de falar, tá, mano, vai lá e estuda mais, se prepara melhor para falar naquele ambiente. Mas essa ansiedade pode ser prejudicial ao ponto de falar, não, eu vou perder essa oportunidade de expor esse conhecimento, de ajudar essas pessoas e falar, não consigo, isso está muito alto dentro de mim. E aí isso passa a ser o prejudicial, é isso que a gente está trabalhando como patológico. Só que o difícil é a tal da régua do DSM, porque nem tudo é adaptativo ou desadaptativo em todos os contextos. Então a gente precisa avaliar tudo isso muito, muito sutilmente. Subjetivo. É difícil. E nisso que você falou, tem até uma questão que funciona assim, num U invertido, essa questão da ansiedade e desempenho. Que é muito tênue a linha entre ansiedade, angústia e ativação, que a pessoa precisa para ter um bom desempenho. Então, a ativação, a pessoa ela precisa de um certo nível de ativação para se preparar, como a Manu falou, para tipo, chegar com uma certa dose de adrenalina ali, suficiente para ela chegar com sangue nos olhos e fazer acontecer, digamos assim. E quando isso passa do ponto, essa ativação passa do ponto, passa ali do pico, do invertido, começa a virar talvez uma ansiedade, uma angústia que atrapalha o desempenho em vez de ajudar. E que a pessoa às vezes que vai fazer prova de vestibular, por exemplo, e fica tão ativada, angustiada e antecipando que vai dar errado e tal, que ele chega lá e erra mesmo. Aí vira aquela profecia autorrealizável, né? A pessoa acha que eu previ que eu ia mal e eu fui mal mesmo. Mas na verdade foi a própria previsão de que ela ia mal que deixou ela angustiada, tensa, ativada demais e fez ela ir mal. Isso vale para vestibular, para apresentações, reuniões, encontros, né? O encontro pode caber para tudo, né? Nossa, eu lembro. Tem muita coisa, né? Deixa eu aproveitar e puxar outro gancho para o João. João, a gente falou até agora de ansiedade sintoma, ansiedade doença. Você, como endocrinologista, você vê outras condições hoje que podem simular sintomas de ansiedade, que podem parecer, ou até condições que favoreçam? A gente estava conversando isso até antes de começar o podcast, né? Tem uma área de interseção bem grande entre as endocrinopatias e as psicopatias, né? A psicologia, a psiquiatria, assim. Tanto como causa como consequência, assim. Talvez muito mais como consequência do que como causa de doenças psiquiátricas, assim. Mas tem alguns modelos clássicos que são diagnósticos diferenciais, assim, talvez do transtorno depressivo, o hipogonadismo, assim, é um clássico, e talvez do transtorno de ansiedade, que tem muitos sintomas que são semelhantes, assim, eu diria, assim, de cara, o hipertireoidismo, assim. Porque os sintomas que o paciente vai trazer para você é essa sensação de inquietação, de tremor, de palpitação, só que muitas vezes não tem essa angústia, o sentimento, assim, mas vem isso, o tremor, a alteração de sono, a alteração de trato gastrointestinal, de tremor, e o paciente não sabe de onde vem. Aí talvez isso acaba meio que, ele não entendendo isso, acaba trazendo algum componente psicológico junto. Mas eu diria que o hipertireoidismo talvez seja um modelo que traz mais sintomas parecidos com a ansiedade, assim, que às vezes é difícil para o paciente, até para o médico, identificar e diferenciar bem, assim. Não sei se vocês já viram algum caso que mimetizou muito, assim. Hipertireoidismo acaba não sendo tão frequente, assim, não tão frequente, mas é um clássico, né, que é bem parecido mesmo. Por isso que para avaliar a ansiedade é o que eu falei antes, a gente sempre tem que pedir lá os exames, ver se não é nada cardiológico, hormonal, assim. Isso é até legal, porque eu trago muito isso na avaliação com os pacientes, do tipo, eu vou fazendo algumas perguntas e uma clássica é, tu tem alguma alteração de tireoide? E aí, junto com isso, eu trago a base também, né? Do tipo, como é que tá teu sono, tua atividade física, tua alimentação, como é que tu administra as outras situações da tua vida? E eu acho que aí tu pode dividir um pouco com a gente também, né, Gus? Sim, realmente, falar um pouco de exercício, sono, tudo isso influencia no nosso humor, né? Se eu tenho um sono desregulado, eu vou ser uma pessoa que vai acordar indisposta, cansada, estou mais suscetível a ter estresse, eu vou ter uma alteração do meu ciclo de cortisol e melatonina, né? Então,
durmo mal, acordo mais inflamado, fico mais estressado ao longo do dia e cria-se um ciclo de dormir mal e acordar mal, dormir mal e acordar mal, né? E um ponto que eu sempre falo para todos os meus pacientes, independente da queixa, né? Exercício físico nunca vai ser ruim para você. Claro, no último episódio a gente conversou, putz, para quem que eu tenho que pedir uma avaliação física? Quem que eu não posso mandar para exercício direto, né? Uma pessoa com um risco cardiovascular mais alto, que tem a chance de ter alguma complicação. Mas para a maioria das pessoas, né, o exercício é muito bem-vindo. Né? Eu costumo usar uma analogia bem legal. Alguns pacientes ficam indignados, alguns gostam. Eu falo que o ser humano é igual a um cachorro. Cachorro cansado, que você leva para correr, brincar, que você cansa, é um cachorro obediente, um cachorro calmo, que dorme, não acorda à noite. Não te... O humano é muito parecido, né? Se eu faço exercício ao longo do dia, gasto energia, me alimento bem, tenho um sono adequado, eu tendo a ser uma pessoa com um emocional muito melhor, né? Eu acho que isso conta bastante. A gente tem estudo que confirma isso, assim, né? Tem estudo que compara até a taxa de eficácia comparada até a alguns tratamentos medicamentosos, assim. Claro que a adesão de atividade física é menor, acaba sendo menor que o medicamentoso nos estudos, assim, mas de quem adere bem é comparado a alguns tratamentos medicamentosos, assim. Eu costumo trazer até esses dados para alguns pacientes para eles entenderem o quão importante é a atividade física, assim. Recentemente saíram alguns estudos mostrando isso, né? Sim. Faz pouco tempo mesmo. E a alimentação também entra, né? Você tem uma alimentação adequada ali, com uma quantidade de vitaminas, minerais, nutrientes adequados, né? Até, inclusive, já quero lançar a pergunta para o Dr. Henrique. Tem alguma suplementação que eu posso fazer, assim, que tem uma evidência científica legal que melhora a ansiedade mesmo? E quais são as vitaminas, minerais mais importantes, assim? O que tem mais evidência, assim, de que é importante fazer é a manutenção desses pilares que a gente falou, como sono tal. E em se tratando de suplementação, né, a gente entra numa alimentação balanceada. Então, você conseguir, através da alimentação balanceada, ingerir todos os nutrientes necessários, né, ter todos os grupos alimentares, uma boa quantidade. Agora, suplementação assim, a mais, de vitaminas a mais, que não estiverem em deficiência e tal, não é assim, não tem mais evidência, por exemplo, do que fazer um tratamento, caso você esteja com um transtorno de ansiedade. E também não tem mais evidência do que fazer atividade física regular, por exemplo, cuidar do sono. Tudo isso eu acho que é principal, assim, é mais importante. Mas como que funciona para vocês, assim, na prática? As pessoas valorizam muito, né, essa parte de remédio, suplementação e tudo mais, acabam dando um valor muito menor do que o que realmente funciona, que é isso que a gente está falando. Alimentação, atividade física, sono e relação social, acho que é uma coisa que ajuda muito. Uma das coisas que eu ouço muito, que eu trazer uma coisa até que eu trouxe, que eu ouço muito no consultório, assim. Os pacientes vêm muito, porque é relativamente bem frequente, a deficiência de vitamina D, por exemplo, eles trazem, às vezes, uma queixa e uma esperança muito grande com a reposição de vitamina D. O que a gente tem até de estudo é que, se você comparar pacientes com vitamina D alta com pacientes com vitamina D baixa, eles têm uma maior taxa mesmo de transtornos de ansiedade, depressão, só que quando a gente faz estudos suplementando a vitamina D, que tem vitamina D baixa, não necessariamente você vai melhorar esses pontos, assim. Então, eu sempre falo para os pacientes, assim, algumas deficiências que às vezes a gente encontra, é muito mais um marcador de saúde, uma vitamina D baixa, muito mais um marcador de uma pessoa que não sai de casa, que não se expõe, não faz atividade física, não vê o sol, não socializa, do que uma pessoa que, se eu suplementar externamente vitamina D, vai fazer uma grande diferença, assim. Então, eu falo muito mais, assim, tenta aumentar a tua vitamina D, teus outros hormônios naturalmente, saindo de casa, fazendo atividade física, vendo o sol, falando com as outras pessoas, que você vai ter um impacto muito maior do que eu te dar um remedinho uma vez por semana. Assim. Concordo plenamente. Na verdade, a gente vê que existe uma correlação, né, entre uma vitamina D mais baixa e mais transtornos de humor, mas a relação de causa e efeito não é bem definida. Sim, e não é claro, vou tratar essa hipovitaminose D, vai melhorar, né? Muitas vezes a gente trata, claro, se está deficiente, você vai trazer outros benefícios, você vai melhorar, pode trazer outros benefícios, exatamente. Principalmente para mulher de meia idade, aí, saúde óssea importa muito, né? Mas não é a cura milagrosa, né? Não, na verdade, eu acho que a gente tem que ficar bem fundamentado que a pessoa, tem um transtorno de ansiedade, isso me incapacita? Talvez eu precise de medicação, sim ou não, isso a depender de uma avaliação médica. Psicoterapia vai me ajudar muito, né? E melhorar meu estilo de vida também, né? E aí entra muito também uma coisa que a gente sempre esquece, na verdade, não que a gente esquece, mas que a gente deixa para segundo plano, né? Fica a parte rápida da consulta.
orientar a pessoa em relação a drogas, né? Álcool, cigarro, outras coisas, que isso também gera um ciclo maior, né? De transtorno de humor. Isso costuma ser uma parte que é muito ignorada, que é a ansiedade induzida por substâncias. Sendo o café o mais frequente, né? O café é o que está presente na vida de quase todo mundo e que a sensibilidade de cada pessoa é diferente, a cafeína. Então, uma pessoa pode tomar 3 xícaras de café no dia, tomar café às 10 da noite e a pessoa não atrapalhar o sono, não se sentir mais agitada ou ansiosa. Isso acontece. Mas tem indivíduos que tomam, às vezes, um copo de Coca-Cola no dia e é o suficiente para deixar ela mais ativada, mais ansiosa, sentir palpitações cardíacas ao longo do dia, por exemplo, que é um sintoma comum de ansiedade, o que acarreta em maior autopercepção da respiração, falta de ar. Então, é uma coisa importante, assim, se atentar às substâncias que podem estar induzindo ansiedade e sintomas físicos que vão deixar a pessoa se sentindo mais ansiosa, como taquicardia e palpitação. Cafeína é o clássico, assim. Um outro muito comum que as pessoas costumam ignorar bastante é o uso de maconha. Então, porque a maconha tem um efeito enganoso, ela é enganosa, porque o uso agudo dela vai causar um certo relaxamento para muita gente, né? Para algumas pessoas não, vai causar ansiedade aguda, pode causar ataque de pânico e paranoia até. Mas a maior parte das pessoas é relaxante. Mas aí tem o problema da abstinência subaguda da maconha, que é lenta, que não é evidente como a abstinência de cigarro ou de álcool e que pode ir causando uma desregulação emocional. Então é comum a pessoa daí ficar mais angustiada, ficar ansiosa, inquieta, com uma sensação de vazio, com uma sensação de dificuldade de se concentrar e não conseguir fazer nada. E ela vai meio que nomear tudo isso como ansiedade. Então, a abstinência de maconha acaba sendo uma coisa bastante frequente também para quem usa com frequência, né? Para quem usa, tipo, todo dia ou quase todo dia. O uso eventual, não. O uso eventual tem mais o risco de causar um ataque de pânico, coisa assim. E a abstinência de álcool também, que é um grande causador de ansiedade, né? Também ansiedade, tremor, inquietação, angústia. É um sintoma bem comum de quem bebe com frequência e, de repente, vai parar de beber ou vai ficar uns dias sem. Isso acaba me levando a lembrar também dos benzodiazepínicos, até que a gente estava falando antes, né? Porque ele, quimicamente, é muito similar ao álcool, a forma como age. Então, a abstinência de benzodiazepínico, como Rivotril, diazepam, Valium, né? Alprazolam, esse tipo de remédios, tarja preta, que o pessoal fala, ele realmente pode causar sintomas de abstinência que incluem ansiedade, angústia, inquietação, essas coisas. E se fala muito pouco disso, né? Principalmente em relação à medicação, porque chega na clínica do tipo, eu quero resolver o sono, eu quero ver... E esquece que isso depois disso traz muitas outras consequências, né? O problema vai ser de quem tentar fazer o desmame dessa medicação, né? Não de quem prescreve. Exatamente. Se a pessoa que prescreveu for cuidar por mais tempo desse paciente, ela vai ver um problema, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que não dá para ignorar. Então, tem até alimentos também, né? Que aí até foge um pouco assim, do meu conhecimento, mas tem muitos alimentos também que também podem causar mais inquietação, dificuldades gástricas, podem levar à ansiedade, ou pelo menos ao paciente achar que está ansioso, porque é muito comum as pessoas confundirem os sintomas viscerais, os sintomas físicos que elas estão tendo, que elas não sabem a causa, com ansiedade. E nem sempre é a ansiedade, mas gera essa confusão. Então é importante ter esse conhecimento também, de como a indigestão e alguns alimentos indigestos podem levar a pessoa a se sentir incomodada e achar que está ansiosa. A própria constipação, né, é uma coisa que traz sentimentos e traz liberação de alguns neurotransmissores que dá esse sentimento assim, que os pacientes confundem bastante, assim, que às vezes o foco está nisso muito mais do que... E aí, nesse sentido, é sempre bom lembrar assim, das 3 facetas da ansiedade, né? Que eu sempre gosto de resumir para os pacientes e tal, as 3 faces da ansiedade principais. Que uma delas assim, é a face mais cognitiva, de pensamento, que é aquilo que a gente estava falando antes de preocupação, de como a pessoa antecipa as coisas, a calculadora de risco dela, que acaba calculando mais risco do que existe, a face cognitiva. Uma outra face é a face física, que é essa coisa que a gente estava comentando agora e que tem muito a ver com as substâncias, que é justamente as sensações físicas que a ansiedade pode acarretar, que vai simular basicamente tudo, quase tudo na medicina, desde palpitação até falta de ar, até formigamento dos membros,
até contrações musculares, tudo aquilo que eu falei antes, dor abdominal, várias situações. E uma terceira face, que é a face comportamental, que pode se manifestar na agitação e na evitação, que costuma ser muito frequente. Uhum. E aí eu imagino que a Manu até também tenha bastante... Uhum. Isso é legal até da gente olhar, porque o contexto ele influencia muito, né? Então, até trazendo um pouco do... Vamos olhar por que essa pessoa tá ansiosa. Então, ela tá há muito tempo no telefone, ela tá fazendo uso de alguma substância, ela tá com alguma dificuldade de regulação emocional. Aí, o que acontece? Eu tô com dificuldade de regulação emocional, vou comprar mais, vou comer mais, vou usar mais substâncias. Tudo isso vai se perpetuando, vai repetindo esse comportamento que está sendo danoso, que está trazendo todo esse prejuízo, que está alimentando essa ansiedade. Aí essa dificuldade também de regulação emocional acaba trazendo prejuízo no sono. O sono prejudica todo o resto. Então é uma coisa que não tem como a gente tratar partindo de um único viés. Então é até isso que a gente traz muito na clínica, de olhar para o cognitivo, para o comportamental e também para o contexto que essa pessoa está inserida. Porque se não começar mudando algumas coisas dentro do pensamento, de avaliar a situação, de avaliar as escolhas, tomada de decisão, não vai mudar fora. Se não mudar fora, não vai mudar dentro, porque a coisa está o tempo todo ali se retroalimentando e conversando, né? Então, é muito disso também. E eu acho que isso a gente também pode trazer essa coisa da internet. Porque o tal da recompensa rápida, do acesso rápido, dessa recompensa, é uma coisa que vai estimulando demais, né? Eu ia pescar até isso que você falou antes ali de uso de celular, rede social, que é outra, né, que não é uma substância, mas entra meio que na mesma coisa, que é um fator externo induzindo e causando ansiedade. E aí, nessas três faces que eu falei, o uso de rede social excessivo, o jogo excessivo, vai interferir em vários aspectos da ansiedade. Tanto na parte cognitiva, da pessoa, por exemplo, ter mais pessoas com quem se comparar. Isso vai ser, às vezes, motivo suficiente para a pessoa começar a se preocupar mais, se cobrar mais, e isso começar a desencadear um processo de ansiedade. Então, a pessoa vai interpretar tudo aquilo que ela está vendo, muitas vezes, como negativo, e vai começar a dar essa sensação de angústia. E aí tem até a parte física também, de como o celular interfere no sono, na liberação de melatonina, se for utilizado muito tarde, de noite, e isso vai acarretar numa piora do sono, que vai acarretar numa piora da regulação emocional. No controle inibitório. Exatamente. Então... Eu tenho ouvido algumas palavras, a gente estava falando um pouquinho de comparação, assim. Eu tinha ouvido, não sei se, talvez até a Manu pode falar um pouco mais sobre isso, assim. Eu tenho ouvido muito junto com a ansiedade, duas palavrinhas com essa questão, que é autocompaixão e autocrítica, assim. Autocompaixão é sempre boa, autocrítica é sempre ruim. O que eu posso pensar sobre isso, assim? Eu acho que... Eu não acho que exista muita coisa do certo e do errado quando a gente está falando de pessoas. Porque o que é certo para mim talvez não seja para ti. Então, o que para mim é autocompaixão, um nível saudável, talvez para ti não seja. Então, a gente precisa sempre avaliar esse limiar, então, do quanto que cada tomada de decisão está te trazendo de prejuízo. A autocompaixão em excesso, ela pode virar uma subjugação. Tu pode começar a fazer mais pelo outro, ou no contexto do tipo, eu tô, não só pelo outro, né, mas também por si do tipo, tudo vira, eu posso... Autoindulgência, assim, hoje eu me permito, hoje eu mereço, e aí vai transformando nisso, e isso vai se tornar uma coisa danosa. Agora, a autocrítica, ao passo que isso traz uma autocobrança muito alta, e que tu começa a falar, não, eu não vou, por exemplo, dormir enquanto eu não tiver tantas curtidas nessa foto. Isso também vai começar a se tornar danoso. Tá, mas uma autocompaixão pode ser saudável? Em que ponto? Putz, não consegui treinar hoje porque eu tive que ficar mais tempo no trabalho, dando atenção para aquela pessoa que não estava bem. Ok, tu não foi treinar hoje, uma autocompaixão. Tu trouxe uma compreensão maior para esse cenário. Uma autocrítica saudável. Tá, vou ter que participar do podcast, eu preciso me preparar para isso. Preciso estudar para isso, mas a que custo que eu tô trazendo isso? Então, do tipo, eu fiz uma preparação boa, não prejudiquei as outras áreas da minha vida, consegui trazer tudo isso. Foi uma coisa que eu falei, tá bom, eu preciso levar isso em certa dose, mas é sempre essa questão da dose. Como é que vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Eu acho que isso é legal também da gente olhar. Eu acho que as pessoas têm muito mais um padrão acentuado de autocrítica do que autocompaixão, né? A gente tende a ver um estímulo negativo nosso como algo muito ruim. Eu acho que depende, sabia? E isso muitas vezes é legal que isso foi de outra área da economia,
mas foi um Nobel de economia, né? Aquela sensação de aversão à perda, né? Eu Perfeito. perdi algo, eu fiz algo errado, eu sinto isso 2 vezes mais do que se eu tivesse acertado. Então, essa autocrítica é muito pesada. E isso que você puxou da autocompaixão, eu até nem tinha feito essa relação antes. Você está falando do Daniel Kahneman? Do Kahneman. Ah, sim. Isso, exatamente. E isso que você falou da autocompaixão, eu vejo todo dia no meu consultório de emagrecimento. Esse padrão clássico de fome emocional, que a pessoa chega em casa estressada, cansada, e abre a caixa do eu mereço, e daí ela merece uma pizza, ela merece um hambúrguer, ela merece uma barra de chocolate, só que ela não pensa que ela merece se cuidar, se nutrir com algo melhor. Isso foi algo que você me falou uma vez, né? Mas será que você merece isso ou você merece mesmo algo que te faça bem? E é um divisor de águas quando a gente começa a pensar assim. Isso é uma autocompaixão assim que se torna benéfica. Exatamente, perfeito. Mas sabe que eles são 2 opostos do mesmo traço de personalidade. Perfeito. Se eu puder entrar um pouquinho numa tecnicalidade assim de personalidade, caracterologia, a gente trabalha muito na psiquiatria, na psicologia também, mas os 5 traços de personalidade, o Big Five que chama. Eu adoro. Que são traços que basicamente trabalham com extremos de algumas características humanas. Uma delas, um desses traços é a conscienciosidade ou escrupulosidade, que está relacionado com isso, que trabalha com esse extremo da autocompaixão versus a autocrítica. E quando a gente pensa em traços de personalidade, o mais adaptativo, o mais saudável, que costuma causar menos sofrimento, não tô falando se isso é bom ou não evolutivamente, ou para a história de vida da pessoa, mas é o que costuma causar menos sofrimento é ter um equilíbrio. Então, se a pessoa ela tem uma tendência muito grande à autocrítica, que está relacionado com o perfeccionismo, com o excesso de escrupulosidade, vai ser bom para ela, provavelmente, no sentido de sofrimento e de se adaptar à vida, ela trabalhar um pouco mais de autocompaixão, de aprender a se criticar menos, aprender a ver os seus sucessos, trabalhar com a psicologia positiva, costuma ser muito bom para esse tipo de paciente, e essas pessoas vão ter uma tendência maior a desenvolver depressão, a desenvolver transtornos de ansiedade, vão ter uma tendência a esse tipo de transtorno mental. E no outro espectro da autoindulgência, da autocompaixão, em que a pessoa tem muito pouco da autocobrança, pouca autocrítica, normalmente está relacionado com outros tipos de transtorno. Pode estar mais relacionado, por exemplo, com não é uma regra isso, mas pode estar relacionado com TDAH, com maior ganho de peso, com obesidade. Mas para essas pessoas provavelmente seria bom trabalhar um pouco mais no sentido de ela se conectar mais com a realidade, dela entender onde que ela está localizada no mundo, na realidade dela. Talvez ela não possa ser tão autoindulgente, talvez ela precise trabalhar um pouco, ter mais objetivos, se cobrar um pouquinho mais. Tem pessoas que precisam disso, nem sempre se cobrar mais é negativo. Tem pessoas que precisam disso. Mas eu concordo que para muita gente tem que ser trabalhado no sentido contrário, tentar diminuir um pouco a autocobrança, porque costuma ser uma autocobrança irreal, que não está conectada assim, com as necessidades do mundo ao redor dela. Deixa eu aproveitar que eu falei um pouco da parte do emagrecimento, quero puxar a pergunta para o Henrique, para o João, para a Manu junto, porque entra junto, né? Henrique, hoje a gente usa muita medicação aí, psiquiátrica para emagrecimento, né? A bupropiona hoje é um dos carros-chefes, claro que numa combinação com outra medicação, mas é uma das... Tá no nosso hall de 3 medicações mais utilizadas aí para emagrecimento e dado o custo dela, hoje é uma das que eu mais acabo usando. Eu acho que o João deve ter a mesma percepção, né? Cara, você pode falar um pouquinho para a gente das medicações aí usadas para tratar ansiedade e depressão? Quais são relacionadas com ganho de peso? Quais não tem nada a ver? O que eu posso fazer aí? E até que ponto, né? Depois entrar um pouco na seara do João ali, até que ponto tratar a ansiedade me ajuda a emagrecer, me ajuda a manter o controle de peso legal? Bem, os principais medicamentos que a gente usa para... E aí, assim, fazendo só um adendo antes de começar até, partindo do pressuposto que aquela pessoa precisa de tratamento medicamentoso. Sim. Que a maior parte, a meu ver, assim, como psiquiatra, a maior parte precisa de psicoterapia. Seja a ansiedade como traço de personalidade, seja a ansiedade e transtorno, até se for mais leve, como transtorno de ansiedade generalizada, que é um padrão difuso de preocupação, de sensações físicas desagradáveis. Muitas vezes é a psicoterapia, assim, o principal, o carro-chefe. Mas muitos acabam tendo que usar medicamento. Ou acabam indo para a medicação também por dificuldade de acesso à psicoterapia, dependendo do contexto. Enfim, quando a pessoa vai precisar de medicamento, os principais são os inibidores de recaptura de serotonina.
que mexem basicamente com a quantidade de serotonina no cérebro, mas também com a quantidade e qualidade dos receptores de serotonina no cérebro. Que é tipo escitalopram, sertralina, fluoxetina, são os tratamentos de primeira linha. Por quê? Eles são demonstrados em estudos científicos que são eficazes. Eles são eficazes ao diminuir a quantidade de preocupação, diminuir a tendência à autocobrança, a tendência a se importar muito com as coisas, a diminuir os sintomas físicos, mesmo para quem não tem o padrão cognitivo, para quem tem só o físico, eles ajudam a diminuir os sintomas físicos, o que acaba ajudando a pessoa na parte comportamental, a se expor mais, a evitar menos ou a ficar menos agitada. Então, esses são os principais, por causa da eficácia e também por causa do efeito colateral, porque eles não costumam ter muito efeito colateral. Então, eles são medicamentos que, para a maior parte das pessoas, não causam sonolência e não aumenta o peso. A sertralina e a fluoxetina, inclusive, sendo usadas até para perder peso. A fluoxetina está na nossa diretriz brasileira. Até para transtorno de compulsão alimentar é usada a fluoxetina, por exemplo, em dose mais alta, porque ela suprime o apetite. Não é uma regra, né? Mas tem paciente que toma e não sente isso, mas é uma tendência. Uma minoria, tipo menos de 1% assim, de casos com escitalopram, por exemplo, pode falar que ganhou um pouco de peso, aumentou o apetite, mas é raro. Eu não sei se é por causa da medicação, porque ela não deve causar isso com muita frequência. Então, esses são um grupo bem importante, vão ser a primeira linha, na maior parte dos casos. E aí, se não deu certo, usou um, usou outro, não deu certo, teve efeito colateral, a gente pode mudar, às vezes, para uma outra classe de medicamento, como os inibidores duais, que mexem daí com serotonina e com noradrenalina, que é como a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. E é só fazer um adendo, porque muitos pacientes, eles falam normalmente o nome do remédio, né? Tipo, o Zoloft, o Deller, e eles às vezes não, muitas pessoas não têm noção do que é o sal, o que é o nome do remédio. Então, quando eu falo desvenlafaxina, escitalopram, fluoxetina, eu estou falando qual é o sal, qual é o remédio. Se for fazer uma analogia, por exemplo, com refrigerante, é um refrigerante sabor cola, é um refrigerante de Guaraná. Daí, quando a gente fala o Prozac, o Deller, a gente está falando da marca do remédio, né? A gente está falando que é a Coca-Cola, a Pepsi, o Guaraná. E os remédios são genéricos, é como se não tiver, né? Não tem nenhuma marca, é só o sabor. Para o público, né? Que às vezes pode se confundir com esse monte de nome. E aí, além disso, tem as opções para crises agudas de ansiedade. Então, esses remédios que eu falei, você tem que tomar todo dia, ao longo de 1 semana, 2 semanas, para começar a fazer efeito. E aí, o pico de efeito dele vem com 1 mês, às vezes 6 semanas. E aí, às vezes, tem que ir incrementando a dose. Então, é um tratamento mais de médio prazo. Ele demora um pouco. 1 semana, normalmente, já começa o efeito, mas demora um pouco para obter o máximo de efeito. E nesse período, às vezes, ela pode ter crises, coisas assim, e pode ser necessário remédios que funcionem de forma mais rápida, aguda. E aí a gente entra nos benzodiazepínicos. É aí que eles têm um papel. De novo, se o manejo psicoterápico, com as técnicas que a Manu falou antes até, de como lidar com a crise, não estiverem funcionando, aí pode ser necessário entrar com Rivotril, diazepam, que são remédios que agem diretamente lá no centro de ansiedade no cérebro, causa um relaxamento muscular, diminui a frequência cardíaca, a pessoa sente sono. Mas daí esse tipo de remédio não pode dirigir, o ideal é a pessoa não fazer nada durante o dia, né? Ela tomar e ficar de repouso. Repousar, né? Os outros não. Os outros que eu falei, que são o tratamento de mais médio e longo prazo, que aí o tratamento pode levar de 6 meses a 1 ano, às vezes mais, aí varia. Esses não, esses é a vida normal. A princípio, você toma e não atrapalha em nada para dirigir ou fazer outras atividades. Bom. Eu acho que tem que fazer uma diferenciação antes, assim. Porque a gente começou, quando você perguntou que algumas doenças endocrinológicas podem ter sintomas ou consequências psicológicas, assim. Mas nesse caso, algumas doenças psicológicas têm consequência endocrinológica. O clássico que a gente tem falado, assim, é a obesidade, por exemplo, a ansiedade, o transtorno de compulsão alimentar, a gente está falando de alguns transtornos alimentares. E quando a gente está tratando os transtornos psicológicos, assim, o foco é o controle do transtorno psicológico. Assim, o peso vai ser uma consequência secundária, não vai ser o objetivo primário do tratamento. Assim. Isso acontece tratando ansiedade, então quando você vai dar uma fluoxetina, uma sertralina, o peso é uma consequência secundária. Quando a gente pegar os estudos de longo prazo, assim, eles podem, se você ver o gráfico de perda de peso, ele tem uma abertura, uma redução de perda de peso inicial, mas a longuíssimo prazo, eles tendem a se igualar ou até ter um ganho de peso, não como efeito de medicação, mas como história natural da doença, assim, da obesidade. A mesma coisa vale, por exemplo, para o transtorno de compulsão alimentar. O foco é diminuir o episódio, assim, diminuir o contexto psicológico e não o peso.
o peso vai ser consequência, assim. E aí, quando a gente fala de algumas medicações para obesidade, especificamente, onde o objetivo é a redução do peso, aí a gente tem algumas medicações que o Acosta fez um estudo, assim, da Mayo Clinic, que tentou diferenciar a obesidade como algumas causas específicas, assim. Então, os fenótipos da obesidade. Assim. Então, o comer hedônico, o cérebro faminto, o estômago faminto e o gastador lento, né? O que tem um metabolismo mais baixo, assim. E aí, o que a gente estava comentando, que é ao contrário, que a associação da bupropiona com a naltrexona, ele entraria no fenótipo do comer hedônico, que é um comer emocional, assim. Eu sou um dos grandes críticos do estudo do Acosta, assim, quem sou eu para criticar o Acosta, assim, né? Mas ele, pelo menos, mostrou para a gente, a minha análise do Acosta, quando você divide os grupos como um todo, você tem o benefício de você tratar por fenótipo. Mas quando você olha especificamente o fenótipo do comer emocional, quando você pega o gráfico lá no suplemento do texto, o comer emocional, ele não mostrou diferença se você dividir ele se você tentar classificar ele. Eu acho que não que a medicação não funciona nesse grupo. Eu acho que a gente, como médico, sabe identificar muito pouco esse paciente com comer emocional, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande, assim. E aí que eu acho que talvez a gente precise de ajuda, assim, porque realmente a dificuldade de entender que o problema desse paciente é o comer emocional, o estudo tentou trazer alguns pontos objetivos, assim, mas isso é muito ruim pra gente, não é um questionário de ansiedade que vai trazer isso pra gente como sinal, assim. Isso eu acho que a gente precisa de ajuda de vocês, para tentar identificar um pouco mais quem que é esse paciente, assim, que talvez o comer emocional dele é o ponto mais importante do ganho de peso dele. Assim. Falando em comer emocional, não dá para falar com essas duas palavras sem deixa para Manu, tá? Manu, fala um pouco sobre o DCE, por favor. Tá. Então vou comentar sobre o DCE para vocês. O DCE, na verdade, foi uma plataforma que eu fiz com algumas aulas que explicam exatamente sobre o comer emocional, relação com a comida, essa questão toda que tem a influência também do nosso humor, enfim. Eu acho que foi por isso que tu acabou mencionando, mas eu acho que o comer emocional em si, ele nunca é o problema, ele é o resultado de outras coisas que vêm antes. Então, a própria dificuldade de regulação emocional. Então, tu acaba procurando a comida para não olhar para aquela dificuldade, não olhar para aquele pensamento, para não encarar aquilo. E aí a gente volta no começo desse episódio. Qual é a intensidade e a verdade que tu tá dando para esse pensamento? E às vezes, por não querer olhar e não querer avaliar a veracidade desse pensamento em si, porque aquilo parece ser um bicho de 7 cabeças, que na verdade só tem 2, tu acaba falando, não, eu vou ali, vou comer alguma coisa para não olhar para isso. Não, eu vou ali comer porque isso aqui vai tirar esse desconforto que eu tô sentindo. Então, o que é muito comum nesses quadros, por exemplo, de ansiedade que acabam recorrendo ao comer emocional? Eu tô, sei lá, antecipando uma prova, eu tenho tal prova. Mas eu não sei se eu quero olhar para isso, porque se eu olhar para isso, eu vou ter que estudar, eu vou ter que assumir alguma responsabilidade, eu vou ter que assumir que talvez eu não vá bem, eu vou ter que assumir que existe a chance de eu ir mal, enfim. Isso tá me gerando desconforto. Eu não sei lidar com esse desconforto. Eu não quero assumir essa responsabilidade. E é uma coisa muito... Às vezes não é nem consciente. Eu vou comer um bolo. É bem mais gostoso eu comer um bolo do que eu sentar a bunda na cadeira e estudar. Rápido, né? Rápido e fácil, com pouco esforço. Assim. E aí depois vem a culpa. E aí tu começa a remoer do tipo, a prova vai mudar? Não, a prova vai estar ali, ela vai estar te esperando. Tu só postergou um pouco o tempo que tu vai ter para olhar para aquilo. Só que aquilo ali tá chegando. E aí vai aumentando o quê? A sinalização de que alguma coisa importante está se aproximando. E aí a gente vai aumentando esse ciclo de ansiedade. E aí é nisso que acaba entrando o ganho de peso. Porque aí cada vez mais a pessoa vai repetindo esse episódio, vai comendo mais, vai comendo mais, vai comendo mais. Quando vai ver, ganhou peso, não estudou para a prova, e ainda está alimentando essa questão do quadro de ansiedade. Então, é isso que eu falo. Quando o contexto ele se perpetua, é muito disso. É por isso que começa tudo olhando para como é que está o teu pensamento. Você tem alguma ferramenta que você passa para os seus pacientes para tentar identificar isso, para trabalhar isso? Assim? Qual o ponto deles? De tentar entender isso, assim, que a alimentação dele está relacionada à emoção, né? Emoção, assim. O primeiro passo eu sempre trabalho com meus pacientes assim, a gente precisa entender que entre o desconforto e você tá comendo, existe um intervalo de tempo. Quando esse intervalo de tempo ele é muito curto, não dá tempo de pensar. Porque o nosso hipocampo ele dispara aquela emoção ruim e você não quer sentir, então tu come. A gente precisa aumentar esse intervalo de tempo entre o gatilho, ou essa sensação inicial, esse desconforto, e o comer propriamente dito. Para quê? Mandar esse processamento, esse disparo límbico para a nossa massa cortical para conseguir processar e racionalizar aquilo. Pensar sobre o pensamento. Tá,
Se eu só pego, vou lá e eu como, eu não tô pensando sobre o meu comportamento, sobre o meu pensamento. Eu tô simplesmente agindo como se fosse uma sobrevivência. Do tipo, coloquei a mão no quente e tirei Sim. pra não queimar. Tô sentindo desconforto, vou ali, vou comer, eu não vou pensar. Não, espera, deixa eu aumentar isso aqui. E aí a gente tem vários recursos, que aí vai variar de pessoa pra pessoa. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é do tipo, eu tô indo comer, eu tô com fome? Mas aí a pessoa tem que estar muito presente para isso, assim, né? Até que Olhar ponto é pro legal pensamento. fazer um diário? Tipo, dia que eu saí do script aqui, dia que eu senti que eu errei e senti culpa. Eu escrever o que aconteceu, o que eu comi e que sensação eu estava sentindo. Isso pode me ajudar de alguma forma? Tu sabe qual que é o dia que tu não vai estar bem? Não. É aí que tá. Essa é a dificuldade, mas fazer retroativo. A gente sempre esquece. A gente sempre esquece. Existem pacientes que eu gosto de trazer, sim, essa conduta, mas eu nunca vou falar pra ele, faça só em X dia. Porque tu não sabe se vai ser esse X dia. Como o nosso acompanhamento normalmente é semanal, eu falo pro paciente, eu quero que tu anote durante uma semana inteira. Uhum. E aí a gente consegue olhar pra isso durante a sessão e fazer os recortes. Do tipo, o que aconteceu nesse momento? Uhum. E aí a gente vai aprofundando o conhecimento do ok. Então, o que aconteceu nesse dia? Tu sabe que foi um dia antes da prova, então tu sabe que toda vez que tu tem prova, tu tem uma tendência maior a comer emocional. Isso é comer emocional. E aí a gente consegue ir isolando esses fatos. E uma coisa que é legal a gente lembrar também é que nem todo comer emocional, nem todo comer exagerado é comer emocional, nem todo comer emocional é transtorno de compulsão alimentar. Então, Sim. a gente precisa bem avaliar tudo diferente, né? exatamente. E, João, aproveitando que você mencionou esse estudo do Acosta, ele divide em 4 fenótipos ali, né? 4 tipos de padrão de comer. E a gente olha que o mais prevalente por esse estudo parece o da fome cerebral, né? Aquela pessoa que gosta de comer, que senta e realmente enche a barriga. Vício, assim. Cara, olhando o meu consultório, eu não vejo isso, de forma alguma. Eu vejo muito mais padrão de comer emocional. Como é para vocês, gente? O que vocês veem mais no consultório? Se você olhar o próprio estudo, assim, quando ele divide os 4 grupos, a minoria dos pacientes eles se enquadram isoladamente num único grupo. Então, eu acho que a maior dificuldade desse contexto é isso. Nenhum paciente vai se enquadrar unicamente no comer emocional, unicamente no cérebro faminto, no gastador lento. Então, o difícil, o que eu falei, para mim, o que mais traz de ensinamento esse estudo é que é muito difícil identificar e categorizar esses pacientes, assim. Eu acho que esse estudo, do ponto de vista agora do tratamento de obesidade, ele faz muito sentido na época que ele foi feito, porque a gente tinha a medicação com a maior potência de perda de peso do estudo é a liraglutida. Quando a gente começa a entrar em medicações com uma potência tão grande, uma taxa de falha muito baixa, como a tirzepatida e a retatrutida, esse estudo quase perde o sentido a gente identificar, de novo, falando sobre perda de peso, quase perde o sentido identificar os padrões do ganho de peso se eu tenho uma medicação tão boa que vai funcionar para todo mundo. Então, claro, é muito bom para identificar outros padrões psicológicos, mas especificamente para obesidade, quando eu começo a ter medicações muito potentes, aí já é um tempo que não vale tanto tempo para gastar em cima do paciente. Mas assim. vai funcionar por quanto tempo? Tipo, a pessoa vai perder peso por quanto tempo? Assim, tem essa... O conceito que a gente tem hoje é cada vez mais de obesidade como doença crônica e o medicamento tem que ser usado como um medicamento para pressão, para o resto da vida. Assim. Claro que isso é muito difícil do paciente internalizar isso, assim. Até porque essas medicações mais potentes são muito caras. Então, na maioria das vezes, a gente tem que trabalhar outros pontos para pensar na retirada do medicamento. Assim. Então, eu sempre falo aos pacientes, a gente tem que usar a medicação para você poder trabalhar o teu contexto que levou você a ter esse peso. Se eu tirar a medicação e você voltar para o mesmo contexto que você estava quando você começou o medicamento, você vai voltar para o mesmo peso que você estava quando começou o medicamento. Ou até maior. Ou até maior. Então, hoje em dia, como os pacientes não costumam usar para sempre, como se fosse um remédio para pressão, a gente tem que trabalhar isso. Sim. Então, essa é uma dificuldade mesmo. Então, uma pessoa pode ter esses 4 fenótipos mais presente ou menos presente, tipo, a pessoa ter um padrão de comer emocional muito intenso, ao mesmo tempo ser esse queimador lento que você falou, isso, né? E você consegue tratar esses 4 fenótipos de jeito diferente. Tipo, a liraglutida não vai tratar o comer emocional dela, ela vai fazer ela perder peso por outros motivos. Vai fazer perder peso por outros motivos. Mas depois, se ela não tratar o comer emocional... É que talvez o principal componente, por exemplo, a maior parte do ganho de peso dela é do cérebro faminto. Então, se eu tratar essa parte, ela vai perder o peso que ela precisa. O gosto de comer. Exatamente, assim. Então, claro, às vezes tem um componente ali, mas é o que não vai trazer tanto prejuízo para ela, assim. E é o que às vezes a Manu falou mesmo antes, assim, isso pode acontecer em contextos diferentes, de maneiras diferentes. Então, em algum contexto, aquele comer vai ser mais relacionado a isso, assim.
Por isso que eu acho que o mais difícil de tudo isso é ter maneiras objetivas de a gente identificar isso, assim, sabe? Então, de novo, do ponto de vista da obesidade, a gente está vindo com medicações que faz pouco sentido eu gastar uma energia gigantesca para tentar identificar se as medicações triplas, assim, vão atuar quase em cima de tudo isso, assim. Sim. Uma coisa que vale a gente lembrar, até você acabou de falar, e eu acredito que o Henrique e a Manu ainda não devem estar sabendo, porque é muito recente. Semana passada saiu um novo consenso de classificação de obesidade e mudou a classificação, assim, diagnóstico e tudo mais. E o que é legal? Eles trazem um conceito que eu achei sensacional. Em momento algum, você fala de cura. Eles deixam claro que se trata de um problema crônico e que a gente tem remissão. Ou seja, aquela pessoa com obesidade que emagreceu, perdeu 15%, 20% do peso, continua sendo um paciente com obesidade em remissão. Ela não está curada. Se ela voltar para o contexto que ela tinha, ela vai ter um reganho de peso. E o reganho é muito comum. A nossa grande dificuldade hoje é conseguir tirar a medicação do paciente, porque tem que alinhar todos esses pontos. Todos, sem exceção, assim. E acaba sendo muito difícil para a gente alinhar, né? Acho que o João deve sentir isso. E hoje tem um problema do custo dessas novas medicações, né? São sensacionais? São, mas não está disponível para todo mundo ainda, né? Não é todo mundo que tem um cacife, por exemplo, para usar um Ozempic em dose, uma semaglutida, né? Em dose para obesidade, uma dose de 2,4 miligramas, que vai custar R$2.000 por mês, né? Na verdade, é uma minoria do pessoal brasileiro que consegue usar isso. Então, eu acho que ainda vale um pouco aquele estudo, João, porque a gente tem que estratificar e jogar com o que a gente tem ali de poder financeiro do paciente. A realidade que a gente vive hoje. Realmente. Claro, se a gente vivesse num mundo lindo, que eu tenho dinheiro para bancar medicação para todo mundo, ficaria muito mais fácil, né? A nossa consulta seria bem mais curta, na verdade, né? Eu só quero responder. Claro. Desculpa, João. Então, eu dividiria a minha resposta em duas da tua pergunta. Idealmente, automonitoramento. Você conseguir avaliar o contexto e o estilo de vida e os dias dessa pessoa. Observar tudo isso. Real. Traz essa questão de demanda fisiológica, e, enfim, e veja o quanto que está esse comportamento, como é que está essa alimentação da pessoa, qual que é o padrão, quantas refeições, o que ela come, avalia isso. Eu acho que na clínica isso fica um pouco mais palpável para ti e não demanda tanto tempo, é uma resposta mais objetiva. Mas eu gostei muito do que você falou, que acho que é muito mais fácil inicialmente trabalhar no tempo entre o gatilho e o comportamento do que no gatilho, assim, né? Então, eu nunca tinha pensado dessa maneira, assim. Então, pensa antes de comer. Exato. Foi legal essa ideia. Não tô dizendo não coma, só recalcula como vai comer. Legal. Para a gente entrar na reta final aqui do nosso episódio, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é o estigma de doença psiquiátrica, né? O famoso eu não sou louco, eu não vou no psiquiatra, eu não vou na psicóloga. E eu tive duas situações na minha família mesmo, de pessoas próximas e que eu gosto muito, que claramente estavam tendo crise de ansiedade e jurando que o problema era do coração. E assim, indo em pronto-socorro, fazendo eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esteira, e tudo vindo normal. E assim, eu já tinha um diagnóstico na minha cabeça. Foram duas pessoas que aconteceu isso, né? 2 homens. Eu já tinha o diagnóstico, mas eu não me senti confortável para dar esse diagnóstico, porque a pessoa ainda não estava pronta para aceitar isso. Né? Eles tiveram que passar por todo um processo ali de exames, de triagem, para ver que não tinha nada mesmo. E aí, quando chegou com tudo isso normal, eu tive a abertura para falar, cara, eu acho que isso é ansiedade. Você não tem nada no teu coração, você não tem nada na tua tireoide, tá tudo bem. E isso acaba sendo um choque para quem está recebendo. Porque a pessoa fala, pô, mas eu sinto dor no peito, meu braço formiga. E ela fica um pouco indignada com isso. É difícil da gente dar esse diagnóstico. Como que a gente faz para quebrar um pouco esse estigma? Qual que é o momento certo para eu dar esse diagnóstico para essa pessoa? Falar, ó, você tem um problema chamado ansiedade. O bom é que tem tratamento. Vamos lá. Bem, eu acho que essa situação da dificuldade de aceitar o tratamento psiquiátrico, psicológico, muitas vezes tem a ver com uma coisa muito antiga, né? Com o estigma da perda do controle. Com a ideia de que a pessoa ficou, quando ela tem algum problema assim, ela ficou louca e ela perdeu o juízo crítico das coisas. É muito difícil para as pessoas admitirem que elas não estão tomando uma decisão crítica. Né? É difícil para as pessoas aceitarem que elas podem estar tomando uma decisão irracional. Não que seja esse o caso, mas as pessoas linkam com essa ideia já, de que se eu tenho uma doença psiquiátrica, eu estou perdendo meu juízo, eu estou perdendo meu juízo crítico.
Mas não é esse o caso. Na maior parte das vezes não há essa perda de juízo crítico. Na maior parte das vezes, realmente, pode acometer a pessoa de forma involuntária, e isso acaba sendo surpreendente, chocante. A pessoa fica, né, tipo, como assim? Eu não consigo identificar isso, não estou pensando dessa forma. Mas o teu corpo está manifestando isso. Isso que é o mais indignante, né? Mas muitas vezes vai surgir assim, e eu acho que vai muito de a gente trabalhar justamente essa ideia a respeito da ansiedade, principalmente, que é uma coisa que faz parte da humanidade, que faz parte da vida de todo mundo e que todo mundo está sujeito a eventualmente passar por um período mais ansioso, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Porque no final das contas, a ansiedade é muito análoga com o peso. É uma questão dimensional, que vai desde algo que faz parte da vida, que fica ali na média da população, mas pode, em determinados momentos da vida da pessoa, ou dependendo das tendências dela, ir chegar a um pico que a pessoa desenvolve um estado de ansioso mais intenso. Isso pode acontecer com qualquer um. Algumas pessoas são mais predispostas, outras menos, mas pode acontecer com qualquer um. Então, eu acho que primeiro vai no sentido disso, de ajudar a pessoa a reconhecer que faz parte da vida, naturalizar um pouco. E também, é claro, que tem tratamento psicológico para ajudar a pessoa a conviver com isso, a integrar isso na história de vida dela, a passar a ver as vantagens e desvantagens disso que aconteceu com ela. E o tratamento medicamentoso também, em casos que isso passa do ponto, e ajudar a pessoa a ver que ela vai conseguir voltar a trabalhar, vai conseguir voltar à vida normal dela e que ela não vai ficar dependente do remédio. Não é algo que que ela vai precisar para sempre. É algo que, se ela trabalhar os outros pilares que a gente comentou, né, de autoconhecimento, psicoterapia, sono, alimentação, aos poucos ela vai voltando para a funcionalidade dela sem precisar de remédio. Então, esse trabalho de desestigmatização, de trabalhar a aceitação, envolve vários pontos e muitas vezes pode demorar um pouco. Mas com a frequente divulgação, né, de como funciona a ansiedade, transtorno de ansiedade na mídia e circulando na internet, as pessoas têm tendido a aceitar mais. Assim, pelo menos depois que afasta, por exemplo, você não tem uma doença cardíaca, não tem outro problema físico. A pessoa normalmente costuma cair na real, assim, fala, não, peraí, então tá, tem uma outra coisa acontecendo com o meu cérebro, na minha mente, e que eu não tenho controle, e que talvez eu tenha que tratar para isso melhorar. Mas isso não quer dizer que eu não tenho o meu juízo crítico, não quer dizer que eu perdi a razão. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que, como tudo nessa vida, às vezes a gente tem uma resistência inicial, principalmente com aquilo que a gente não conhece. E ao passo que a gente passa a ter mais conhecimento sobre aquilo, aquilo vai se dessensibilizando. Então, é isso, do tipo, não precisa dar voz a todos os pensamentos que tu tem. Diminui o som, fala, ok, que outra perspectiva que eu posso adotar. Não preciso acreditar em tudo que eu penso, trazendo para isso também, do tipo, eu tô olhando para uma doença psiquiátrica, tá? É um nome. Os sintomas, tu pode aceitar ou tu pode não aceitar, eles vão continuar ali. O nome, ele só vai te indicar o caminho para solucionar isso. Então, esses nomes mudam, né? Exato. Então, nem sempre eu chego falando também, né? Tipo, você tem transtorno desse... Nem sempre isso importa. Exatamente. Às vezes, se eu estiver fazendo uma perícia, pode importar, mas às vezes para trabalhar mesmo a situação não é tão importante. Mas às vezes só para deixar claro. Legal. Pessoal, para finalizar então, em 30 segundos, uma take-home message. O que nosso ouvinte tem que sair daqui sabendo, entendendo, na tua opinião? Provavelmente eu vou falar a mesma coisa que a Manu, porque eu falei antes, isso é o central para a ansiedade, de você não se levar tanto a sério, não levar os pensamentos tão a sério, porque a ansiedade tem tudo a ver com isso. Você acreditar muito naquela calculadora de risco catastrófica que você tem na cabeça. Então, quando você começa a aprender a não acreditar tanto nisso, a ansiedade também vai diminuindo, mas busque ajuda para lidar com isso. Eu acho que vou só concordar também, bater na mesma tecla que eu bato sempre, assim, eu acho que é focar num básico bem feito antes de tudo, assim. Então, alimentação, sono, atividade física, convívio social e cuidado com as redes sociais, que é outra coisa que são bem ansiogênicas. E foca no básico, que isso base e funciona na maioria das vezes, assim, muito. É isso, não podia concordar mais. A mente mente, a gente precisa escolher o que vai acreditar. Bom. O que é real, e agora? Vai, Gazi, o teu. Ela sempre pede o meu, né? Tá bom. E o que eu queria que as pessoas saíssem daqui entendendo posso ter um problema, é muito legal eu dar um nome para esse problema,
e pedir ajuda, porque assim eu vou poder resolver ele, né? E com ajuda fica muito mais fácil da gente resolver isso aí, até compartilhar com alguém fica fácil. E entender também que saúde não é só bem-estar físico, bem-estar emocional conta bastante. Começa aí, né? Sem dúvida. É isso, gente. Finalizamos nosso segundo episódio. Então, obrigado a você que nos ouviu até aqui e nos vemos no próximo episódio.